Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos trabalhar o diagrama de Linus-Pauling. Atualmente, a eletrosfera de um átomo é dividida em níveis, que são divididos em subníveis, que são divididos em orbitais. Semelhante a um prédio de apartamentos que é dividido em andares, os andares são divididos em apartamentos e os apartamentos são divididos em cômodos. Nessa analogia, cada andar é um nível. Cada apartamento é um subnível e cada cômodo é um orbital. Nessa aula, nós vamos treinar a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis. A primeira parte, é o aluno aprender a escrever o diagrama. O número de subníveis em cada nível corresponde ao número do nível. Então, por exemplo, primeiro nível, um subnível. Segundo nível, dois subníveis. Terceiro nível, três subníveis. Sétimo nível, sete subníveis. Só que essa parte em vermelho, você não precisa se preocupar em escrever, porque os átomos da tabela periódica não utilizam. O máximo de elétrons que nós temos hoje para distribuir na tabela são 118, que vai exatamente até o 7p, certo? As setas nas diagonais indicam a ordem crescente de energia. E é essa ordem que você tem que seguir para distribuir os elétrons, como é mostrado no vídeo. Essa bolinha que está piscando, você pega a seta, vai até o final, pega a seta, vai até o final, pega a seta, vai até o final. Você só muda de seta depois que você passa pelo S. Muitos alunos erram o exercício de diagrama por escrever um diagrama mal organizado, com setas tortas, espremido. A primeira coisa que você tem que fazer é escrever um diagrama organizado, certo? Em cada seta, em cada subnível, melhor, em cada subnível, você vai passando seguindo as setas, você vai deixar essa quantidade de elétrons. O S, 2, o P, 6, o D, 10 e o F, 14. Note que é uma PA de progressão 4, de razão 4. Caso um exercício trabalhe com algum átomo hipotético, que você tenha que usar o G, ou H, ou I, é só você continuar aumentando de 4 em 4, certo? Então, o G, 18, o H, 22 e assim sucessivamente. Qual o número de elétrons em cada camada? O número máximo de elétrons em cada camada é dado pela equação de Heisenberg. 2n ao quadrado. N é o número quântico principal. Então, primeiro nível, N1, 1 ao quadrado, 2. 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2. Segundo nível, N2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Terceiro nível, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. E assim sucessivamente. A parte em preto do diagrama representa o máximo de elétrons que nós podemos ter na tabela periódica. Então, com base na tabela periódica, o máximo que nós temos no primeiro nível são 2 elétrons, no segundo nível, 8 elétrons, no terceiro nível, 18 elétrons, no quarto e no quinto, 32 elétrons, no sexto, 18 elétrons e no sétimo, 8 elétrons. Certo? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. O átomo de ferro, número atômico 26. Distribuindo os 26 elétrons seguindo a seta. Note que os elétrons foram distribuídos seguindo a ordem da seta. Agora, fez a distribuição. O que eles vão te perguntar, que é comum nos exercícios? Qual o número de elétrons na camada de valência? Qual o número de elétrons no subnível mais energético? O que é a camada de valência? É a última camada. Então, nesse caso, nós temos 4 camadas e a última camada tem 2 elétrons. O que é subnível mais energético? É onde termina a distribuição eletrônica. É onde você coloca os últimos elétrons. Então, nesse caso, nós temos 6 elétrons no subnível mais energético. Então, camada de valência é a última camada, subnível mais energético é o subnível, é onde você coloca os últimos elétrons. O subnível mais energético, ele pode estar na camada de valência, ou na penúltima camada, ou na antepenúltima camada. Certo? Próximo exemplo.
zircônio 40, distribuindo os elétrons. Pronto. Feita a distribuição, ele pode te pedir: represente a distribuição em ordem de energia. Ordem de energia você vai escrever numa linha seguindo a ordem das setas. Ou ele pode pedir em ordem geométrica. Aí você vai escrever camada por camada. Primeira camada, segunda camada, terceira camada e assim por diante. Quando você escreve em ordem de energia, você termina escrevendo o subnível mais energético. Já quando você escreve em ordem geométrica, você termina escrevendo a camada de valência. Correto? Alguma dúvida? Distribuição eletrônica é um assunto fácil, porém você tem que ter atenção. É o tipo de assunto que você não pode errar numa prova, né? Principalmente quem está fazendo aí concurso, exames para cursos muito concorridos, né? Aqui a questão é ter muita atenção, porque é um assunto fácil, não é complicado. Então, ordem de energia, você escreve seguindo a ordem das setas em uma linha e a ordem geométrica você escreve por camada. Tudo bem? Terceiro modelo de representação, usando o cerne ou core de um gás nobre, né? Usando a distribuição de um gás nobre. Pegando o zircônio como exemplo. Número atômico 40. Como que eu posso diminuir, né, o espaço ocupado por esse diagrama? Fazer esse diagrama essa distribuição ficar mais compacta, que ocupe menos espaço, que dê menos trabalho para escrever. Primeira coisa que você tem que fazer: olhar na tabela periódica e ver qual gás nobre tem o número atômico mais próximo ou igual a 40, que nesse caso é o criptônio. Essa é a distribuição do criptônio, 36. Note que a distribuição do criptônio corresponde a essa parte da distribuição do zircônio. Então, nós podemos simplificar toda a distribuição do zircônio, substituindo essa parte que está circulada em vermelho por criptônio entre colchete 5sd2, 4d2. Uma representação muito prática, que ocupa pouco espaço e rápida de ser escrita. Correto? Próximo exemplo, ferro 26. No caso do ferro, qual é o gás nobre que tem o número atômico mais próximo ou igual a 26? Você não decora isso, você tem que olhar na tabela periódica. No caso do ferro, é o argônio, 18 elétrons. Essa distribuição do argônio corresponde exatamente a essa distribuição do ferro, aquela parte que está circulada. Então eu posso substituir aquela parte que está circulada por argônio entre colchete, 4s2, 3s6. Correto? Então você tem que pegar o gás nobre que tem um número atômico mais próximo ou igual do número de elétrons que você está distribuindo. Esse é um modelo de distribuição que tem caído muito, né, nos últimos anos nos vestibulares. Tudo bem? Então ele pode te pedir para representar em ordem de energia, em ordem geométrica ou utilizando cerne ou core de um gás nobre. Vamos continuar? No caso de cátions, como que você faz a distribuição de um cátion? Aí está a distribuição do ferro neutro 26. Aí o exercício te pede a distribuição do ferro 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. O que você vai fazer? Primeiro você faz a distribuição do ferro neutro. Depois você tira os elétrons da camada de valência. Então, nesse caso, o ferro 2+, não tem mais os elétrons do 4s2. E o ferro 3+? Você vai primeiro fazer a distribuição do ferro neutro e depois você vai tirar 3 elétrons. Sempre você retira primeiro da camada de valência. Então, nós temos que retirar os elétrons do 4s2 e depois temos que tirar mais um elétron do 3d6. Então, sempre você retira primeiro da camada de valência. Caso a camada de valência tenha mais de um subnível, você retira do subnível mais energético. Não tente primeiro tirar os elétrons e distribuir, que isso pode dar errado. Primeiro você distribui o átomo neutro e depois você retira os elétrons da camada de valência. Se você entendeu do ferro, você faz de qualquer outro elemento. Certo? Tudo bem? E um ânion? Como que se faz a distribuição de um ânion? No caso de um ânion, você vai
primeiro somar os elétrons e depois distribuir. Então, no caso do enxofre, número atômico 16, e o sulfeto, menos 2. Então, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, você já soma 16 com 2, 18, e já faz a distribuição. Então, um cátion, primeiro você distribui, depois você retira da camada de valência. Se a camada de valência tem mais de um subnível, você retira do subnível mais energético. Agora, um ânion, primeiro você soma e depois você distribui. Tudo bem? Agora vem as famosas exceções, né? Na tabela periódica, nós temos muitos elementos que desobedecem o diagrama de Linus-Pauling. Na verdade, nós temos cerca de 20 elementos, né, que desobedecem às normas da distribuição eletrônica. Agora, é claro, um aluno não tem como saber todas essas exceções. Então, no caso do ensino médio, essas exceções foram restritas ao grupo 6 e 11 da tabela periódica, que é o antigo 6b e antigo 1b. Em cada um desses grupos, quais são os casos cobrados? Então, vamos começar pelo grupo 6, antigo 6b. No caso do grupo 6, eles cobram o cromo e o molibdênio. Qual deles é mais cobrado? O cromo. Qual é o detalhe aqui? Quando o aluno não sabe da exceção, ele vai fazer a distribuição eletrônica colocando 2 elétrons no 4s e no 5s e colocando 4 elétrons no 3d e no 4d. Desculpe aí, tem uma desconfiguração, né, no diagrama do molibdênio, certo? Eu esqueci de arrumar. O 3D10 deveria estar na frente do 3P6. Agora, o detalhe aqui é o seguinte: nesses dois elementos, a camada de valência não fica NS2, ela sempre fica NS1. E o subnível mais energético não fica D4, ele fica D5. Então, você tem que substituir a camada de valência 2 para 1 e o subnível mais energético de 4 para 5. Isso ocorre, então, com cromo e com molibdênio. Os demais elementos dessa família não apresentam essa característica, certo? E no grupo 11, que é o antigo 1B, eles cobram a prata, o cobre e o ouro. O detalhe aqui também envolve a camada de valência e também envolve o subnível mais energético. Ao invés da camada de valência ficar S2 e o subnível mais energético ficar D9, você tem que mudar a camada de valência para S1 e o subnível energético para D10, certo? Então, as exceções do grupo 6, cromo e molibdênio, a camada de valência fica S1 e o subnível mais energético D5. Já nesses exemplos do grupo 11, a camada de valência fica S1 e o subnível mais energético D10. Os elementos mais cobrados são o cobre e o cromo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem usar minhas redes sociais para me procurarem. E agora, procurem na plataforma, lá no tópico que eu criei, né, que está lá como título Paralisação Materiais Arilson, e você vai encontrar lá uma lista sobre distribuição eletrônica com alguns exercícios, certo? Até mais. Até a próxima aula.